Senhoras e senhores, jovens, famílias aqui presentes, é com profunda alegria e reverência que damos início a um encontro muito especial, né? Vocês podem ver, hoje a gente está tendo uma oportunidade única de conversar com um espírito que marcou profundamente a história da humanidade, com sua dedicação, sua razão, a fé esclarecida, pedagogo, professor, gramático, tradutor, linguista, filósofo, educador, cientista, infinitas coisas que esse cara já fez. Ele foi um instrumento escolhido pelos espíritos superiores para trazer ao mundo a codificação da doutrina espírita. Um homem de coragem serena, de inteligência luminosa, que sob onisciência, filosofia e moral em uma só obra do amor à humanidade. Senhoras e senhores, nesta encenação com propósito de luz e aprendizado, convidamos agora à mesa de podcast o codificador do Espiritismo, o senhor Allan Kardec. Kardec, seja... Como você pode ver, sou muito bem-vindo aqui no nosso estúdio hoje. Estamos ansiosos para ouvir a sua palavra, que mesmo vindas do século XIX, continuam mais atuais do que nunca. Sinta-se à vontade entre corações que buscam compreender o espírito da verdade. Muito obrigado, meus caros amigos, jovens, familiares aqui presentes. É com profunda humildade que me coloco diante de vós, ainda que por meios simbólicos, né? Por meio dessa atividade de diálogo. Eu não falo aqui por vaidade, nem por interesse próprio. Na verdade, eu me coloco aqui como um servidor que sempre fui da verdade, um servidor de uma causa maior, a do progresso de toda a humanidade. Quando eu comecei no trabalho da codificação espírita, nunca foi a minha intenção fundar uma nova crença ou elevar o meu próprio nome. Eu sempre tive no meu íntimo o objetivo de apenas organizar aqueles ensinamentos que os espíritos de luz nos traziam, tornando-lhes mais acessível, tornando-lhe mais esclarecedor, para que a fé pudesse caminhar ao lado da razão. Então, não sou profeta, não sou sacerdote. Na verdade, eu fui e continuo sendo até hoje um estudioso, um educador, um intermediário, se assim preferir. O que eu fiz foi apenas reunir, como já disse, os ensinamentos que os bons espíritos trouxeram e organizar com lógica, com método, com amor à verdade. Então eu vejo hoje aqui com muita alegria os jovens reunidos para aprender, para questionar, para sentir o que a gente tem a trazer hoje. Que esse diálogo, que esse encontro não seja um monólogo meu, tá bom? Mas que seja uma troca realmente de experiência, uma troca de vida, sustentada sempre pela caridade, sustentada sempre pela razão e, principalmente, pelo desejo sincero e honesto de entender as leis de Deus, as leis divinas. Então, me coloco, sim, à disposição para responder na medida das minhas capacidades e na medida da minha fidelidade aos propósitos que servi, às questões que as vossas almas trouxerem, tá bom? Que a paz de Jesus esteja sempre conosco. Que assim seja, meu amigo. Vou chamar de meu amigo, né? Já estou me sentindo bem íntimo dele. Somos amigos. Mas para começar, seu nome é Allan Kardec mesmo? O meu nome de nascimento é Hippolyte Léon Denisard Rivail. Nasci lá na cidade de Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1807. Pode parecer um nome meio estranho, mas na minha época era um nome muito comum. A minha vida, inclusive, até certo ponto também era uma vida muito comum. Então quer dizer que o senhor viveu uma vida comum até então? Pode-se dizer que sim. Eu fui educado na Suíça, lá na cidade de Verdun, com o professor Pestalozzi, grande amigo meu. E foi ali com ele que eu desenvolvi assim, esse amor pelo ensino, esse amor pela disciplina moral. Então, naturalmente, tornei-me professor, tornei-me tradutor, tornei-me escritor, educador. Publiquei diversos livros e materiais didáticos sobre gramática, sobre aritmética, sobre ciências naturais, sobre educação moral. Eu acho que o foco do meu trabalho sempre foi esse, a formação de caráter e o despertar da razão nos jovens, nas crianças. E o nome Allan Kardec, como é que surgiu esse nome?
Foi um momento muito especial, devo dizer. Já me encontrava ali envolvido com os fenômenos espíritas, e então os espíritos superiores me revelaram que em uma existência pretérita, na época dos druidas, eu teria vivido na antiga Gália. E lá eu era uma espécie de sacerdote ou instrutor espiritual, se preferir. E naquela encarnação eu usava esse nome, Allan Kardec. Então o nome foi retomado por mim, né? Não foi por vaidade minha, não me levem a mal. Foi por orientação dos próprios espíritos, até para separar, sabe, o homem comum, o rivaí, o professor, o educador, do missionário temporário, né, que estava ali organizando a doutrina espírita. Bem curioso, mas por que essa distinção do nome era importante? Porque a missão de codificação, ela não se tratava de uma obra pessoal minha. Era, na verdade, um esforço coletivo do plano espiritual. Os nomes terrenos, eles carregam relações familiares, carregam vínculos acadêmicos, carregam expectativas do mundo. Então, usar esse novo nome me ajudava tanto a me libertar dessas influências, libertar a obra dessas influências e deixar claro uma coisa, que a autoridade do que estava ali vinha exclusivamente do conteúdo e não de uma autoridade do autor humano que escrevia, entendeu? Interessante. Além dessas vidas, né, que o senhor falou entre os druidas, existe alguma outra encarnação sua que o senhor teve conhecimento? Olha, essa questão exige muita responsabilidade. Como nós aprendemos no Livro dos Espíritos, os espíritos de luz, os espíritos superiores, eles não satisfazem curiosidades levianas nossas. Então, eles só nos revelam, só nos permitem conhecer, por exemplo, vidas passadas, quando isso tem uma utilidade moral ou uma utilidade missionária real. Então, sim, houve uma ou outra revelação que me foi feita nesse sentido. E qual que foi, assim? Fiquei curioso agora para saber. Para citar um exemplo apenas, em uma existência anterior, eu vivi como João Russo. E na época, eu ousei denunciar a corrupção do clero um século antes de Lutero, o reformador. E eu pregava muito em torno de retornar à simplicidade do evangelho e de incentivar essa liberdade de consciência. Você deve imaginar que isso não caiu bem na época, justamente por isso que eu fui condenado pela Inquisição e fui queimado vivo lá em 1415, né, durante o Concílio de Constância. Isso é impressionante. O senhor lembra de alguma experiência que os espíritos revelaram para você? Não com imagens ou emoções diretas, mas eu compreendi, meu amigo, ao longo do trabalho na codificação, que as minhas inclinações sempre estiveram presentes. Então, esse ideal de justiça, esse ideal de liberdade espiritual, já me consumia desde essa época. A questão é que me faltava o quê? Um instrumento adequado para eu conseguir transmitir à humanidade esse sentimento de liberdade, essa luz que eu recebia. Então o senhor já vem como Kardec justamente para combater esse aprisionamento intelectual, né? Voltei não para combater, voltei para explicar. Não foi para incendiar púlpitos, foi para incendiar as consciências, para acender as consciências. A dor que eu senti naquele final trágico, ela foi transmutada pela misericórdia de Deus em uma missão de esclarecimento posterior. Aquela fogueira, ela destruiu o corpo do João Russo, mas a alma renasceu com muito mais luz, modéstia à parte, e com muito mais propósito, numa encarnação como Rivail, mais tarde Kardec, né? E lá eu tive as ferramentas necessárias para desempenhar essa missão com êxito. Tive acesso à ciência, à filosofia, ao evangelho e, principalmente, ao tempo correto para tal. Ou seja, mesmo as vidas difíceis e os sofrimentos do passado podem se transformar em missão do futuro. Com certeza, justamente. Nada se perde. A dor, quando bem compreendida, quando iluminada, ela se transforma em experiência. A dor se transforma em compaixão, se transforma em serviço. É por isso que o Espiritismo não prega nenhum tipo de castigo eterno. Ele prega o quê? O progresso constante. Cada vida tem o seu valor.
E a reencarnação é essa estrada bendita da educação da alma. Essa pergunta é meio óbvia, mas o senhor já sabia da missão que o senhor desempenharia antes de nascer como Rivail? Sim, em partes, vai. Como acontece com todo espírito que aceita, né, uma tarefa da relevância que teve a codificação para o progresso coletivo, naturalmente eu participei de reuniões preparatórias no plano espiritual e lá nós fomos esclarecidos sobre os objetivos da missão, sobre os desafios que enfrentaríamos, sobre os limites impostos pela própria encarnação, sobre as leis que regem o livre-arbítrio e uma sequência de coisas. E como que eram essas reuniões no mundo espiritual? Ah, meu amigo, eram verdadeiros conselhos de luz, de estudo, de planejamento. Alguns episódios puderam ser registrados. Um, inclusive, foi retratado pelo nosso irmão, o irmão X, lá no livro Cartas e Crônicas, no capítulo 28. Foi psicografado pelo médium Francisco Xavier. Ali ele vai descrever uma dessas reuniões com uma profundidade, com uma beleza. A essência está ali. Era uma assembleia extraordinária. Espíritos de diversas épocas da humanidade se encontravam ali, encarnados e desencarnados, todos reunidos em nome de Jesus. Aí você imagina que maravilha, uma reunião onde estava Sócrates, Aristóteles, Platão, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, Joana d'Arc, Galileu Galilei, o meu amigo professor Pestalozzi e uma porção de outros espíritos que estavam ali reunidos, já comprometidos com esse ideal de renovação espiritual no planeta. Então ali o senhor já assumiu a responsabilidade, o compromisso com a codificação. O propósito da doutrina espírita já havia sido delineado das esferas superiores, veio do alto. A missão que me cabia era organizar, estruturar com uma base sólida, com uma base racional, para tornar acessível ao coração e ao intelecto do homem moderno da minha época. Então o senhor já nasceu com a vida toda espiritualizada, digamos assim. Seria bom se assim fosse, né? Mas a verdade é que, como qualquer espírito missionário, eu precisei passar pelo véu do esquecimento, para que o aprendizado fosse real, para que o mérito fosse legítimo. No plano espiritual, naturalmente, eu estava muito ciente da tarefa. Mas, ao renascer, eu me tornei um homem como outro qualquer, com dúvidas, com limitações e com a necessidade de construir o meu caminho, passo a passo, degrau a degrau. Eu tive, sim, claro, uma infância tranquila, uma educação digna, cercada de valores morais. Os meus pais, muito carinhosos, me educaram com firmeza, mas também com ternura. E desde cedo já trouxe essas inclinações de gostar de estudar, da lógica, da disciplina, da razão. É uma coisa que já veio comigo, né? E como é que foi esse encontro com o Pestalozzi? Ah, meu grande amigo Pestalozzi se deu aos 11 anos, quando eu me mudei para a cidade de Verdun, lá na Suíça. Eu posso dizer que foi com ele que eu aprendi que a verdadeira educação, ela não se dá pelo adestramento. A verdadeira educação é aquela que forma caráter, que desperta a razão, unida sempre ao sentimento moral. Então foi nesse ambiente que eu me desenvolvi, que eu desenvolvi o meu senso de justiça, que eu desenvolvi a minha confiança na metodologia e que eu desenvolvi essa certeza que trago ardente dentro de mim, de que a educação pode melhorar o homem. O senhor pode dizer, então, que esse encontro com o Pestalozzi influenciou diretamente na codificação? Totalmente, totalmente. Naturalmente, tornei-me professor, fundei instituições de ensino, escrevi livros didáticos e sempre defendi o ensino gratuito e igualitário e com base moral. Inclusive, essas ideias foram consideradas ousadas para a minha época. Mas perceba que já havia ali o esboço do trabalho maior que viria com o Espiritismo. Educar a alma para a vida eterna. Mais tarde, quando eu comecei a receber as comunicações dos espíritos, apliquei os mesmos princípios pedagógicos e científicos que eu aprendi com Pestalozzi. A observação, a comparação, a repetição, a análise lógica. Cara, é verdade. Assim, e como é que foi essa história? Como é que surgiu esse seu interesse pelos fenômenos espirituais?
Podemos dizer que tudo começou, de fato, em torno do ano de 1854, quando eu ouvi falar pela primeira vez de um fenômeno curioso que estava se espalhando por Paris e em outras cidades da Europa, que eram as chamadas mesas girantes, que eram reuniões sociais, na quais as pessoas se reuniam e colocavam suas mãos sobre mesas pequenas, e as mesas se moviam, giravam, batiam, até respondiam perguntas por meio dessas batidas no chão. E era tipo um entretenimento, né? Até pela época o pessoal via muito como um Exatamente. entretenimento, né? Muitos viam aquilo como um passatempo de salão, como uma moda curiosa, que não tinha valor nenhum senão de diversão, né? E eu confesso que no primeiro momento, eu também tive certa resistência. Como educador, cientista que sou, sempre voltado à razão, eu achei aquilo tudo muito frívolo, muito sem fundamento, sabe? Mas ainda assim o senhor resolveu ir lá investigar. Sim, e foi isso que mudou tudo, porque um amigo de confiança meu, o senhor Fortier, magnetizador muito conhecido da época, ele me falou com seriedade sobre o assunto, sabe? E me convidou para presenciar algumas dessas sessões. E aí, quando eu vi que essas respostas que eram dadas pelas mesas não eram fruto do acaso, quando eu vi que elas manifestavam certa inteligência, certa lógica, certa coerência moral, aí eu tive esse estalo, aí eu percebi realmente que havia algo ali que merecia ser estudado com mais profundidade, com mais interesse. Mas aí o senhor viu, né, todos esses acontecimentos, né, mesas girantes e tal, uma coisa que era entretenimento na época, mas o senhor resolveu fazer perguntas aos espíritos através desses fenômenos. Não foi de imediato. Primeiro, observei com atenção, com prudência, porque eu não queria me deixar levar pelo entusiasmo de que todo mundo ali estava se deixando levar. Depois que eu me convenci que, de fato, havia ali uma manifestação inteligente e independente dos presentes, aí eu comecei a formulação de perguntas com um caráter mais profundo. A partir daí, eu tive que estabelecer um método. Eu reuni centenas e centenas e milhares de comunicações que eu recebia de diferentes médiuns, de todas as partes do mundo, de diferentes cidades, muitas vezes sem que um tomasse conhecimento do outro. E essas perguntas eram sempre formuladas de maneira precisa e clara. Então eu classifiquei as respostas, comparei os conteúdos, descartei as contradições e só mantive aquilo que apresentava concordância universal. Inclusive é um critério que eu chamei de controle universal do ensino dos espíritos. Controle universal, isso, né? Importante, né? Muito importante. Porque a verdade, para ser universal, ela não pode depender da opinião pessoal de um único indivíduo, incluindo a minha própria. Eu também fui só o organizador, fui só o compilador. Organizei, comparei, sistematizei, redigi, mas eu não inventei o conteúdo. O Espiritismo, ele é fruto de um ensinamento coletivo, que veio de espíritos elevados de toda parte, sob a supervisão sempre do Espírito de verdade. Ou seja, não foi uma obra mediúnica comum, foi uma investigação mesmo, né? Completamente. O que resultou dessa investigação foi o que hoje nós conhecemos como o Livro dos Espíritos, que foi publicado em 18 de abril de 1857. Na primeira edição, eu havia colocado ali 501 perguntas. A primeira edição foi publicada apenas 3 anos após o seu primeiro contato com os espíritos. Isso é admirável, mas o senhor mexeu um pouco com a igreja na época, né? O senhor não teve medo de enfrentar preconceito, oposição e até perseguição? Medo é um sentimento humano, né? E eu não fui isento dele. Eu sabia que havia ali interesses poderosos que eram contrários a essa ideia de liberdade de pensamento, especialmente na esfera da religião. Essa proposta do Espiritismo de pregar uma fé raciocinada, né, essa comunicação direta com os espíritos, com o plano espiritual, essa proposta de reencarnação chocava-se totalmente com alguns dogmas da igreja tradicional que já estavam muito bem consolidados.
Mas o senhor chegou a ser perseguido? Sim, fui ridicularizado em jornais, fui censurado pelos setores acadêmicos, fui criticado por líderes religiosos. A minha obra chegou a ser listada como perigosa pelas autoridades da época. Mas sabe que eu nunca respondi com agressividade? Eu sempre respondia com sensatez, com estudo, com serenidade. E sabe de uma coisa? A minha principal resposta foi o meu trabalho constante. Porque eu tinha essa plena convicção de que a verdade, quando chega no momento certo, ela fala por si só. A verdade não se impõe por grito, não se firma por quem fala mais alto. Ela se estabelece pela coerência, pela lógica e pela elevação moral que ela traz. E como é que o senhor, nessa época, né, nesse momento, se sustentava? O senhor tinha algum tipo de suporte, de apoio? Apoio moral eu tinha. O financeiro, muito pouco. Para publicar os primeiros livros, eu usei os meus próprios recursos. Algumas coisas eu tive que vender na minha casa. Mas eu contava com o apoio incondicional da minha esposa, Amélie Gabriele Baudet, a minha Gabi. Mulher culta, sensível, incansável. Ela revisava os meus textos, ajudava nas correspondências, me fortalecia em silêncio. E o mais importante, eu tinha o apoio dos bons espíritos que jamais me deixaram de me amparar, me deixaram de orientar, de me trazer conselhos e encorajamento. Senhor Kardec, eu confesso aqui que eu tenho uma lista enorme de pelo menos umas 1.019 perguntas que eu gostaria de fazer. Mas, por respeito ao tempo, né, ao nosso público que está aqui presente, e as turmas da evangelização que também participaram com muito entusiasmo, né, nós precisamos encerrar essa primeira parte da entrevista. Seria um pouco de egoísmo meu também ficar aqui monopolizando a conversa, né? Mas antes da gente abrir o nosso super chat doutrinário, né, com as perguntas que a gente fez, né, pelos nossos internautas, o senhor gostaria de deixar alguma mensagem final desse primeiro bloco? Com prazer. A todos que me ouvem agora, os jovens, os adultos, eu deixo um convite sincero. Estudem, amem, pensem com liberdade. Não aceitem as coisas só porque foi dito com uma certa autoridade. Experimentem, reflitam, sintam. A fé cega, ela escraviza. A fé raciocinada, ela liberta. Questionem com discernimento. Amem com profundidade. Sirvam ao próximo, mas com consciência desperta. Doutrina espírita não é o final, não. É o caminho de luz. O espiritismo não impõe nada, não condena ninguém, não ameaça. Pelo contrário, ele esclarece, ele convida, ele consola, ele eleva. Convida ao raciocínio, esclarece a dor, consola os corações aflitos e eleva a alma ao Criador. Então, lembre-se sempre, o Espiritismo não pede a ninguém perfeição imediata. Ele convida ao esforço contínuo no bem. Espiritismo não exige santidade súbita, mas ele pede boa vontade perseverante. Cada ato de bondade, cada esforço de melhoria íntima sincera, cada lágrima enxugada, cada injustiça perdoada, tudo isso é progresso aos olhos de Deus. E acima de tudo, nunca se esqueçam, fora da caridade não há salvação. Caridade no pensamento, caridade nas palavras, caridade nas ações, caridade que compreende, caridade que auxilia, caridade que perdoa, caridade que educa, caridade que ama sem esperar nada em troca. Porque quem caminha com caridade, caminha sempre com Jesus. Que resposta, dá vontade até de ficar ouvindo. Eu não sei o pessoal aqui, mas eu poderia ficar aqui ouvindo o senhor através de 1.019 perguntas, né? Mas, para a gente se preparar agora para a nossa segunda parte,
né, com perguntas que vários corações sinceros fizeram, jovens curiosos, pais atentos e evangelizadores comprometidos com a tarefa. Enviaram dúvidas que posso garantir, vão render bons ensinamentos. O senhor está pronto, senhor Kardec? Eis-me aqui, sempre pronto para responder com verdade. Muito bem, vamos começar então com as perguntas que nos foram enviadas pelas turmas da evangelização. E olha, são perguntas sinceras e profundas. A primeira é a seguinte: como o senhor conseguia ter tempo e saúde para trabalhar e ainda codificar tantos livros? Sinceramente, aqui entre nós, o senhor dormia? Dormia pouco, devo confessar. Mas o pouco que eu dormia era sempre recompensado pela certeza de estar servindo a um propósito muito maior do que eu podia imaginar. O meu dia ele era bastante cheio. Eu me dividia entre a análise das comunicações mediúnicas, entre a redação dos textos, entre o acompanhamento e a publicação da Revista Espírita, entre responder correspondências, e não eram poucas, eram muitas, entre as reuniões da Sociedade Parisiense, uma sequência de afazeres que eu desenvolvia. Então quer dizer que além de o senhor ter todo o trabalho da codificação, de organizar livros, o senhor ainda respondia cartas. Diariamente. E olha que eu recebia perguntas de estudiosos, perguntas de médiums, perguntas de curiosos, perguntas de céticos, até de inimigos e adversários eu respondia. E eu fazia questão, sabe, de responder sempre com respeito, com clareza, porque eu entendia que o espiritismo, ele precisa ser compreendido antes de ser aceito. Era cansativo? Demais. A saúde às vezes dava uns sinais que iria falhar? Dava. Mas veja bem, em nenhum momento eu me senti só. Em nenhum momento eu imaginei que estava só. Eu sabia que eu estava muito bem acompanhado espiritualmente e, principalmente, aquela obra não era minha. Era muito maior do que eu. Era uma missão compartilhada, era uma missão que vinha do alto para a terra. E como é que o senhor conseguiu se manter fiel à missão, mesmo com tantas críticas? Fidelidade não vem sem luta. Apesar de nunca estar verdadeiramente desamparado, em alguns momentos eu me via fisicamente sozinho. Muitos me ridicularizavam, outros tentavam me desacreditar. E aí, quando o desânimo batia, quando ele se aproximava, eu me recolhia em orações, fazia minhas preces, buscava nas mensagens dos espíritos que eu estava organizando esse sustento moral. E, além disso, sempre me lembrava, não estou trabalhando por mim, Rivail ou Kardec, estou trabalhando pela verdade. E quando a gente compreende que servir ao Cristo é uma honra e não um fardo, aí, meu amigo, a força brota, mesmo quando parece que as forças físicas já vão falhar. Olha, mais uma pergunta. Essa agora veio de uma mãe da evangelização. Como saber se estamos no caminho certo rumo à nossa evolução moral? Excelente pergunta. Mas a resposta, curiosamente, não está fora. Está dentro de cada um de nós. Conforme aprendemos com os espíritos de luz, a consciência é o nosso melhor termômetro, a nossa melhor bússola. Se ao final do dia nós conseguirmos com sinceridade, após uma análise verdadeira, honesta de si mesmo, dizer: hoje fiz o melhor que eu pude, mesmo diante das dificuldades que enfrentamos, então, naturalmente, estejam certos, estaremos no rumo certo. E lembre-se, meu amigo, não é sobre perfeição, é sobre esforço sincero. Errar faz parte, mas nós começamos a progredir quando nós passamos a querer aceitar de verdade o progresso. Agora é uma curiosidade que chegou de vários jovens. Durante a codificação, houve alguma resposta dos espíritos que mais te surpreendeu?
Houveram várias e várias e várias. Para citar uma que eu nunca esqueci, está lá na questão 621 de O Livro dos Espíritos. Quando eu pergunto onde está escrita a lei de Deus, e os Espíritos respondem com simplicidade, mas com uma profundidade, porque eles falam na consciência. Duas palavras que dizem tudo, né? Exatamente. E aquilo me tocou como um raio de luz, porque me ocorreu que durante séculos e séculos e séculos, os homens buscaram a lei de Deus nos templos, nas escrituras, nos livros sagrados, nos altares, nos profetas, e os Espíritos disseram: está dentro de ti, sempre esteve dentro de ti. E isso muda tudo. E a gente aprende que a verdadeira moral não é imposta de fora para dentro. Ela é despertada de dentro para fora. A voz divina do Criador ecoa no nosso íntimo, desde o momento que fomos criados. E cabe a nós a disciplina e o exercício diário de saber escutar essa voz. Agora, uma mais pessoal. Como o senhor conciliava os trabalhos da codificação com as demandas da vida familiar? Com muito diálogo. E com muito apoio de alguém que era muito especial para mim. Eu fui casado com a Amélie, a minha Gabi, uma mulher extraordinária, culta, sensível, inteligente, espiritualmente lúcida. Eu realmente posso ficar aqui o resto do dia só falando qualidades que ela tinha. Porque ela foi o meu apoio silencioso. A Gabi revisava meus textos, cuidava dos assuntos mais práticos. Ela que trazia esse equilíbrio no lar, pode-se dizer. Então, parece que a codificação não teve uma, mas duas assinaturas, né? Sem dúvidas. A assinatura visível era minha, mas a assinatura moral era nossa. Quando há amor, quando há respeito mútuos, a família se torna um verdadeiro santuário de evolução. Sem a Amélie, eu sinceramente não sei se eu iria conseguir suportar tudo que eu suportei. Essa é uma continuação natural, né? Mais uma pergunta feita por uma mãe. Como fortalecer os laços da família para que haja progresso moral? Excelente pergunta. Mas eu diria que com caridade diária. Precisamos entender uma coisa. A família não é coincidência. Família é uma reunião de espíritos que trazem laços, às vezes de amor, às vezes de reparação. Nem sempre é fácil, devo dizer. Mas às vezes os conflitos surgem. Só que é nesse momento de conflito que a alma se testa. Então, diálogo, perdão, paciência, respeito e lembrar sempre, o lar, a família é a nossa primeira escola. A família é o nosso primeiro templo, é o nosso primeiro hospital. Os aprendizados mais profundos e mais sinceros vêm justamente dos afetos e das desavenças, dos desafios familiares. Essa veio de mais uma pergunta que veio de um pai, né? O que o senhor entende quando Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Conhecereis a verdade e esta vos libertará. Essa pergunta, essa frase é a chave para a nossa alma. Porque, segundo nos ensinam os espíritos superiores, conhecer a verdade é libertar-se do medo. Conhecer a verdade é libertar-se da ignorância, libertar-se da superstição. E o Espiritismo ele veio para isso, para dar razão à fé, para mostrar que nós somos espíritos eternos, aliás, imortais, eternos só Deus, espíritos imortais, criados para o bem, criados para a luz. A verdade ao qual trazia Jesus nessa afirmação era uma verdade que não oprimia,
é a verdade que liberta, porque é a verdade que ensina a amar. É a verdade que ensina a compreender, que ensina a servir. Então ela liberta. Porque quando nós conhecemos a destinação de cada um, que nós nascemos para a felicidade, nascemos para a perfeição, quando nós conhecemos que a lei do progresso, ela é um determinismo, queiramos ou não, seremos melhores amanhã. Quando nós entendemos que não cai uma folha sequer de uma árvore escondida, sem que Deus assim permita, aí nós entendemos que as situações, as dificuldades, os empecilhos, as doenças, as perdas acontecem com a autorização de Deus. Acontecem porque precisam acontecer, porque são necessárias ao nosso crescimento, porque são necessárias ao nosso aprimoramento. Quando nós conhecemos a verdade de que a morte não afasta quem amamos, que o amor continua por toda a eternidade, aí nós compreendemos que nós não precisamos dilacerar os nossos corações pelo desencarne de familiares ou de pessoas queridas, porque eles continuam vivos, continuam nos amando, e isso nos liberta da dor. Quando nós compreendemos sobre a imortalidade da alma, isso nos liberta porque a nossa visão se amplia, o nosso coração se alegra, nós ficamos mais felizes. Quando nós compreendemos, meu amigo, de que muitas vezes aquele relacionamento difícil é uma oportunidade sublime para um aprendizado. Muitas vezes, dificuldade que nós mesmos plantamos no passado. Isso nos liberta da dor. Quando nós entendemos que nós estamos sendo regidos pela vontade de Deus, estamos vivenciando exatamente as situações que nós precisamos para evoluir. Quando nós entendemos que as leis de Deus, quando entendidas, quando compreendidas e quando aceitas, quando buscadas verdadeiramente e principalmente quando colocadas em prática na nossa vida, nos traz o alívio, nos traz essa libertação que o nosso mestre querido havia dito. E essa certeza que apesar da dificuldade, amanhã será um dia melhor. Haverá de haver uma luz no fim do túnel. Isso certamente liberta a nossa alma. Lindas palavras, Sr. Kardec. A próxima pergunta é: o senhor teve medo em algum momento da codificação? Bom, alguns momentos de aflição. Por exemplo, esse caso é interessante. Na época que eu estava reunindo os textos da codificação, do que viria a ser o Livro dos Espíritos, eu já estava ali profundamente envolvido, né, com as comunicações, com os estudos. E então, certa noite, recolhi-me ao leito impressionadíssimo com um relato sobre Lutero, o reformador, né? E Lutero dissera ter tido uma visão do paraíso, onde ele colhera algumas impressões sobre a felicidade celeste, sobre como era o paraíso, e aquilo ficou gravado na minha mente, né? Isso te inspirou a buscar algo semelhante? Eu não busquei de maneira consciente, mas fiquei impressionado, confesso. Porém, durante o sono, ou melhor dizendo, num estado de desdobramento do espírito, eu tive uma experiência vívida e perturbadora, senti medo. Me vi ali, então, liberto do corpo físico, temporariamente, e ao meu lado surgiu um emissário dos planos sublimes. E esse emissário, então, me convidou a acompanhá-lo. E no instante eu fui conduzido a uma região mais densa, em volta assim, de umas névoas espessas, pesadas, opressoras. O que tinha lá? Ali eu vi centenas, assim, milhares, para falar a verdade, de almas em um sofrimento intenso. E aquilo mexeu muito comigo, porque eram soluços, gemidos, misturava-se grito de revolta, blasfêmias, risadas desvairadas,
Era assim, realmente um cenário de dor mental e espiritual. A primeira pergunta que me veio eu queria saber quem eram aquelas pessoas. Então eu pergunto para esse guia, né? Jazem aqui os crucificadores de Jesus, as piores pessoas que eu pude imaginar, né, na época. E ele respondeu de maneira tranquila, assim, não são os crucificadores de Jesus. Porque, embora esses foram responsáveis, eles desconheciam a gravidade real dos seus atos. E o próprio Mestre, o próprio Cristo, amparou-lhes, abrigou-lhes num caminho de arrependimento através de novas encarnações na Terra. Então, não eram esses crucificadores. E quem, nossa, e quem eram? Quem eram? Então, era o que eu queria saber também. E aí eu pensei nos imperadores romanos, eu pensei nos tiranos, naqueles conquistadores da história que onde passavam aniquilavam tudo. E um a um esse guia foi me esclarecendo. Não foram eles, porque embora eles tivessem realmente praticado mal, tivessem cometido erros gravíssimos, eles não tinham entendimento espiritual nenhum, não tinham entendimento real da vida do espírito. Então, todos esses estão em expiações na Terra, já iniciaram o progresso devido, alguns deles até se elevaram já a esferas superiores. E aquela dúvida, aquela aflição, aquele choro, eu comecei a me sentir assim, realmente com muito medo, muito aflito, e questionar dentro de mim mesmo, mas quem poderia ser então aquele pessoal que estava ali sofrendo tanto? E a resposta? A resposta foi dura, mas foi justa. Porque esse emissário divino disse: esses aqui que sofrem são aqueles que sabiam, aqueles que conheciam o bem, que entendiam a verdade, que estudavam o Evangelho de Jesus, os seguidores de Jesus, que haviam escolhido fazer o mal. Aqueles ali eram os cristãos infiéis de todas as épocas, porque sabiam da verdade e traíram a confiança que lhe foi concedida, né? E para esses, uma reencarnação na Terra é sempre muito mais difícil. Então, quem conhece tem mais responsabilidade. Sem dúvidas. A ignorância, ela pode até desculpar em um certo grau, mas a omissão consciente é, na verdade, uma escolha. Então, muito aflito com tudo aquilo e muito surpreso e maravilhado com essa resposta, retorno ao corpo, não consegui mais dormir, como deve imaginar. Levantei-me de imediato e de madrugada mesmo comecei a trabalhar. Anotei uma sequência de perguntas que eu faria, né, na próxima noite, no nosso próximo encontro, e entre elas, uma que está listada no Livro dos Espíritos como sendo a de número 642, onde eu pergunto, para evitar esse sofrimento, para evitar ir para esse lugar, né, para agradar a Deus e para ter uma posição na vida espiritual boa, basta que a gente não pratique o mal? E o que os espíritos responderam? A resposta foi direta e clara como a luz do meio-dia. Porque eles falaram assim: não basta só não praticar o mal. É preciso fazer o bem no limite das suas forças. Porque você será responsabilizado pelo mal que praticou, mas também pelo mal que resultou de um bem que deixou de praticar. Uma lição poderosa, e que o bem exige ação, exige não só a intenção. Exatamente. Omissão de bem, quando a gente tem condição de praticar o bem, é, na verdade, uma forma de fazer o mal. E essa experiência reforçou dentro de mim um sentimento de que a verdade que liberta é também a verdade que responsabiliza. E por isso que cada passo que nós damos à luz do Espiritismo tem que ser um passo dado com coerência, com consistência, com coragem, com muito comprometimento nosso. Senhor Kardec, eu confesso que ficarei aqui ouvindo o senhor por mais umas 3 encarnações, mas a gente está chegando ao fim do nosso tempo.
O senhor gostaria de deixar alguma mensagem para o nosso público que está assistindo? Claro, com prazer. Meus amigos, jovens, familiares, pais, o meu desejo é que cada um de vocês sejam um trabalhador do bem, com humildade, com perseverança e com fé. Que sejam verdadeiros espíritas. Porque o verdadeiro espírita não é aquele que acredita nas manifestações. É aquele que aproveita o ensinamento que foi dado pelos espíritos para evoluir. De nada adianta, meu amigo, se nós acreditarmos, se essa crença não nos levar a dar um passo a mais no caminho do progresso e não torna melhor o meu relacionamento com o próximo. Então sejam verdadeiros espíritas. A gente fica com o coração apertado, viu? Mas eu entendo que o senhor começou, né, a codificação já praticamente no final da sua vida encarnado. O senhor deve ter outras 1000 e tantas atividades para fazer, né? Naturalmente, o serviço nas esferas superiores não para um segundo. Ainda há muito por fazer, muito por orientar, muito para auxiliar, graças a Deus. Mas eu volto muito feliz com esse encontro. Aqui eu sinto que nós não falamos apenas com palavras, nós falamos com o coração, falamos com a alma. Se o senhor me permite, né? Se eu puder dar um spoiler aí, vai que acontece em outro programa e tal. O senhor teria alguém especial para essa próxima edição? Para uma próxima edição de entrevistas, eu tenho uma sugestão que muito me alegra. Por que vocês não convidam a minha esposa, a Amélie Gabrielle Baudeux? Eu tenho certeza que ela tem muito a compartilhar sobre educação, sobre equilíbrio no lar, sobre o papel da mulher na tarefa espiritual, sobre a harmonia familiar. E eu garanto que se os espíritos superiores permitirem, ela virá com muita alegria, como sempre fez tudo em sua vida. Então fica o convite aí feito, registrado aqui nessas 3 câmeras, nessas pessoas lindas e maravilhosas que estão assistindo a gente aqui. Senhor Kardec, em nome de todos os jovens, pais, evangelizadores, corações curiosos, muito obrigado. Foi mais do que um bate-papo, foi uma aula da alma mesmo. A gratidão é toda minha. Meus votos são que nós sigamos juntos, por hora cada um no seu plano, mas trabalhando sempre pelo mesmo ideal, a transformação verdadeira, a regeneração da humanidade, à luz do Evangelho de Jesus, à luz da razão, à luz da caridade. Muito obrigado pelo convite e que Jesus permaneça convosco, com todos nós, hoje e sempre. Muito obrigado. E com essa despedida ilustre, encerramos mais um Evangelicast. Muito feliz de vocês estarem aqui assistindo a gente, né? A gente está tendo aqui tanto a juventude quanto os pais assistindo a gente, a galera de casa aqui na live. Então, muita paz, muita luz, que tenhamos um bom final de semana, que a gente possa voltar para casa bem. Então, até a próxima. A gente retorna. Não sei quando, mas a gente volta. Muito obrigado.